Muita gente falando sobre os Estados Unidos. Então, vamos direto falar sobre esse assunto. Tem destaque, é claro, no nosso site, está acompanhando de perto essa reta final, né, para o dia oficial da votação lá para os norte-americanos. Veja que a Kamala e Trump seguem empatados em 48% a menos de 24 horas da eleição. É isso? Kamala e Trump seguem empatados em 48% a menos de 24 horas da eleição. É o que diz uma pesquisa publicada hoje. Várias estão sendo publicadas, né? Por exemplo, o The New York Times, ele faz, né, o veículo faz um agregador de pesquisas e dá justamente um empate. Mas aí a gente tem que lembrar sempre, né, o que acontece nos Estados Unidos. Lá não é votação direta, então não necessariamente aqueles que têm mais votos serão eleitos, depende do estado, número de delegados, a votação é indireta, é assim que funciona lá, por isso às vezes a pesquisa tem uma dificuldade de captar, né? Às vezes o que está na pesquisa, o que vai sair no voto, por exemplo, não represente a eleição concretamente. O levantamento que a gente está vendo aí, 48% o empate entre os dois, foi feito pela TIP, a plataforma com a pesquisa considerada a mais precisa do último ciclo pelo jornal americano The Washington Post, que apontam um empate persistente desde 26 de outubro. Os candidatos oscilam no máximo 1 ponto percentual nas intenções de voto, ou seja, estão ali, ó, na margem de erro, cabeça a cabeça. Quem será que ganha, hein? Quem será que leva essa? Republicanos ou democratas? Vamos trazer o nosso time que está conosco para essa estreia também na TV, o Leonardo Sakamoto, a Raquel Landim e o Kennedy Alencar, ao vivo de Washington, acompanhando tudo de perto. Nosso colega aqui, jornalista. Kennedy, boa tarde, bem-vindo. Nos conte como é que está a expectativa aí entre os norte-americanos. O pessoal, assim como aqui no Brasil, fica nessa apreensão, né? O pessoal fica ali acompanhando o noticiário, acompanhando tudo. Como é que está essa expectativa por aí? Uma boa tarde para você, bem-vindo. Olá, Diego, boa tarde para você. Parabéns aí para o canal UOL, que está estreando em várias TVs aí por assinatura. Boa tarde para a Raquel, para o Sakamoto, para quem está nos assistindo. Ô, Diego, a disputa está muito apertada mesmo, como você acabou de relatar. É uma disputa mais apertada desde 1972, diz a imprensa americana. Hoje a CNN fez uma simulação com algumas pesquisas e, segundo a CNN, a simulação dela hoje daria 270 votos para Kamala Harris no colégio eleitoral e 268 votos para o Trump. Ou seja, tem 538 votos no colégio eleitoral. Quem fizer 270 ganha. As pesquisas que dão 270, 268 é meio a meio. Qualquer um deles pode ganhar. No agregador geral de pesquisa, a gente viu que o Trump subiu nas últimas semanas e recuperou um pouquinho a diferença que ele tinha em relação à Kamala Harris em alguns lugares, e em outros lugares está até adiante. Agora, esse agregador tem que ser visto com cuidado, porque ele pega pesquisas de boa qualidade, mas tem algumas pesquisas ali também que não tem tanta qualidade quanto outras pesquisas. É um número meio geral. Então, é importante você ficar com pesquisas de institutos mais qualificados. O que acontece aqui? Desde 1972, as pesquisas normalmente têm uma margem de erro ali de 3,4, 3,5 pontos percentuais. Agora, em 7 swing states, que são os estados pêndulo, que são aqueles estados onde pode dar um, pode dar outro, essa margem de erro é de 3 pontos. E aí tem que se tomar muito cuidado para avaliar. Certamente é a eleição mais disputada dos últimos 40 anos. Esses 7 estados que são os mais disputados são a Geórgia, a Carolina do Norte, a Pensilvânia, Michigan, Arizona, Wisconsin e Nevada. E hoje o Trump estava fazendo campanha justamente na Carolina do Norte e a Harris estava falando na Pensilvânia. E o Trump está indo para outros estados também. Porque nesses swing states aí, ele deu uma encostada na Kamala Harris. Acontece que eles têm um peso diferente no colégio eleitoral. Se fala muito da Pensilvânia porque são 19 votos no colégio eleitoral. É importante. A Carolina do Norte são 16 votos no colégio eleitoral. Aí nesses estados, depois eu vou falar um pouquinho adiante, expectativa de divulgação de resultado, provavelmente a gente vai demorar alguns dias para saber quem foi eleito. Não deve sair na terça-noite nem na quarta-feira de manhã, mas em alguns estados você já vai ter uma ideia, claro, do que aconteceu. O Arizona
onde o Trump cresceu bastante nos últimos tempos, tem 11 delegados. Wisconsin, onde a Câmara tinha perdido o terreno e voltou a recuperar, o Trump está preocupado. 10 delegados no colégio eleitoral. Michigan, 15 delegados, e Nevada, apenas 6 delegados. Esses 7 estados aí, Diego, eles podem definir a eleição. Do jeito que está hoje, está muito disputado e é uma eleição que vai ter muito impacto no planeta. Né? Isso é dito aqui, no mundo inteiro há uma expectativa. Primeiro, porque o Trump ele tem, em questões ambientais, uma posição muito retrógrada, muito reacionária. Ele não acredita nas mudanças climáticas. Ele pode piorar um quadro que já é grave, né, de emergência climática no mundo. Ele vai dar gás para a extrema-direita na Europa, na América Latina. Ele é uma figura que nos últimos dias adotou um discurso de ódio muito forte. Isso pode ter assustado algumas pessoas. Coisas de baixo calão, ataques a Kamala Harris, a Nancy Pelosi, a Liz Cheney, sobretudo ataques às mulheres. Se depender das mulheres e dos jovens, a Kamala Harris ganha. Quando você vai, por exemplo, para algumas pesquisas, a Kamala Harris tem mais de 40% de dianteira entre os jovens, por exemplo, quando comparado com o Trump. Tem uns dados bem interessantes aqui que a gente pode falar. Agora, o Trump também lidera entre os homens brancos, e ele está usando muito o discurso do ódio, o preconceito, o discurso do medo, né? Falando muito contra os imigrantes, e está uma disputa bastante apertada por isso. Acho que nesse comecinho seria basicamente isso para falar, Diego.